E mesmo com as ações policiais, os bloqueios continuam em rodovias de quase todo o país e 5 estados já sofrem com a redução no abastecimento de combustíveis. Sobre esse cenário e o risco de um desabastecimento nacional, nós vamos conversar agora com o Rodrigo Zingales. Ele é o diretor executivo da Abre Livre, que é a Associação de Revendedores de Combustíveis, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Rodrigo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Boa noite, ouvintes e telespectadores da PAN. Antes de tratar propriamente do impacto desses protestos no preço dos combustíveis, queria saber a sua avaliação e também da entidade em relação ao mérito dessas manifestações e se o senhor tem notícia ou fizeram um balanço do número de distribuidores de combustíveis que estão presos ou que aderiram às manifestações. Vamos lá, Daniel. Na realidade, eu acho que dentro do processo democrático, qualquer eleitor tem o direito de se manifestar da forma como bem entender, porém, impedir o ir e vir das pessoas, entendemos que isso é um ato inconstitucional e que rogamos aos manifestantes para que garantam a todos aqueles que queiram transitar nas rodovias esse seu direito, especialmente para aqueles bens essenciais onde os combustíveis estão presentes. Então, a nossa posição pedimos encarecidamente que os caminhões-tanques possam passar nas rodovias, assim como os caminhões com alimentos e outros bens de primeira necessidade para a população, possam passar nas rodovias para serem abastecidos e, consequentemente, estarem à disposição da população brasileira. Agora, Rodrigo, a gente trouxe a notícia aqui que, pelo menos em São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão concentrados os maiores registros ou riscos de desabastecimento. Caso essas determinações, esses pedidos para pelo menos parcialmente as rodovias seguirem liberadas para que haja a passagem desses caminhões, não forem atendidos, esses pedidos, essas solicitações, até quando a situação ainda segue sustentável com o que se tem hoje nos postos de combustíveis, pelo menos desses estados mais críticos? Eu incluiria nesses estados também Minas Gerais, Espírito Santo e alguns estados do Nordeste, mas vamos tentar explicar para os nossos ouvintes, telespectadores, o que está acontecendo. No dia de ontem, no dia de hoje, alguns manifestantes fecharam ou bloquearam o acesso às bases de distribuição. As informações que tivemos agora no final do dia, da tarde, foi que boa parte dessas bases de distribuição já foram desbloqueadas, no sentido de caminhões poderem entrar nas bases para abastecer e sair. O grande problema é que ainda existem bloqueios nas estradas. Então, esses caminhões-tanques que estão começando a abastecer nas bases, eles estão com dificuldade para chegar nos postos para fazer o abastecimento dos postos. Então, por isso que a gente insiste sobre a importância e solicitamos para que os caminhoneiros permitam que esses caminhões-tanques passem pelas rodovias para chegarem nos postos. Especificamente em relação ao abastecimento dos postos ou a capacidade atual dos postos, temos informações de vários postos que hoje já estão sem combustíveis, nesses estados já citados, e que há uma promessa das distribuidoras de que amanhã, nesse feriado de finados, elas estarão abertas regularmente, no seu horário regular, para poder atender a todas as demandas. Atendendo todas as demandas e os caminhoneiros permitindo a passagem dos caminhões-tanques até as cidades, a gente acredita que aqueles postos... A cadeia de distribuição de combustíveis. Então, a gente acredita, vou responder de trás para frente, Então, essa última. Então, a gente acredita que, sendo restabelecida a entrega nas bases e, consequentemente, caminhões podendo chegar aos postos, a gente acredita que até sexta-feira já todos os postos estejam abastecidos com combustível. Em relação à questão da precificação, a gente espera que as distribuidoras
não aumentem os seus preços, né? Ou seja, permaneçam aí com os preços de mercado que vem ocorrendo nas últimas semanas. E especificamente em relação aos postos, eu acho que não se trata aqui de um aproveitamento, né? O que acontece os postos eles têm contas a pagar. Então, o que acontece é uma regra de oferta e demanda. Então, alguns postos, e a gente pede para evitarem isso, estão aí chegando no limite e tem medo de não ter combustível para atender os seus clientes nos próximos dias, só que eles têm contas para pagar. Então, alguns postos, eventualmente, estão aumentando os preços, mas a gente pede para que tenham paciência, aguardem mais um pouco e mantenham a sua precificação normal, porque a gente acredita que o abastecimento vai ser regularizado, exatamente porque os caminhoneiros sabem da importância e relevância do combustível para o país e não vão querer prejudicar a população brasileira. Perfeito, a gente quer agradecer demais a participação do Rodrigo Zingales, que é o diretor executivo da Abre Livre, Associação de Revendedores de Combustíveis. Muito obrigado por sua participação, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Obrigado, uma boa noite a todos e bom programa.